Atualmente, o medo é a maior prisão das pessoas. As pessoas têm tanto medo de falhar que no final acabam não fazendo nada, acabam deixando para depois, acabam desperdiçando a oportunidade de começar o agora, de fazer as coisas acontecerem. E esse é sua maior prisão, o medo que te trava, o medo trava as pessoas, fazem as pessoas desistir dos seus sonhos, de buscar aquilo que ela almeja. O medo é tenebroso, porque ele faz você desistir dos seus sonhos e dos seus objetivos. E isso é uma frustração muito grande. Você está com aquela energia muito boa, falando que vai começar um novo projeto, um novo objetivo, mas quando chega um momento, te dá um aperto no coração, um medo, um frio, e você desiste. Você simplesmente para e fala: ah, agora não, eu vou esperar mais um tempo, eu vou deixar para depois. Amanhã eu faço, depois eu faço. Agora eu não estou me confortável com isso. E com isso você deixa o medo te vencer, te aprisionar, e você deixa de fazer as coisas que você quer. Você deixa de tentar lutar pelos seus objetivos. Você se aprisiona no seu campo de medo. Você acaba transformando seu medo na sua prisão. Você é o escravo do seu medo e nem percebe. Você se afugenta por qualquer coisa. Você tenta alguma coisa nova, mas logo depois desiste, porque você tem medo de errar. Você tem medo de falhar. Você não consegue conviver com a falha. E isso se torna um grande medo de falhar, de tentar e errar. Mas acontece que as pessoas erram. Você não vai acertar tudo de primeira. É impossível você fazer e acertar de primeira. Pode acontecer, sim. Mas antes do acerto, vem um erro. Você vai errar para poder acertar. São experiências que você vai ter para melhorar. Entende? Você não pode ter medo de falhar. E quando você tem medo de falhar, de começar, de tentar, porque os outros vão dizer, porque você está com medo de errar, isso vai te pôr para baixo e vai fazer você desistir dos seus objetivos. Você vai desistir por medo. Uma coisa tão boba, porque você tem medo, é uma coisa assim que a gente não sabe de onde vem a sensação de medo. Vamos ser sinceros, né? A gente não tem nem ideia. É uma sensação que você se sente incapaz de fazer as coisas. Mas um minuto atrás você estava sentindo que era capaz, você estava confiante. Mas onde foi parar aquela confiança que você estava sentindo? Ninguém sabe, você simplesmente desistiu. E isso é muito ruim, porque quando a gente tem medo e desiste dos nossos objetivos, a gente vai se arrepender no futuro. Isso é certeza. Quando você desiste de fazer algo por medo, é certeza que você vai se arrepender. Você sempre vai ficar remoendo aquilo, pensando: por que eu não pude fazer aquilo? Por que eu não fiz aquilo? Se eu pudesse voltar atrás, eu teria feito. A gente tem que pensar muito em não se agarrar ao medo, mas sim se agarrar à coragem de tentar e fazer. Que a pessoa, a melhor coisa que ela pode ter é a coragem, a persistência e a resistência. Pode falhar, pode errar, mas tudo bem, é normal, não tenha medo disso, não tenha medo disso. Tenha medo de ficar no mesmo lugar, tenha medo de não tentar coisas novas, tenha medo de não fazer nada, de ficar estagnado. Esse tem que ser seu maior medo. Hoje em dia as pessoas se importam muito com o que os outros pensam e vão falar, mas a verdade é que ninguém liga. E se liga, não se importem com eles. São apenas opiniões de terceiros, você não tem que ligar para isso, entende? Porque a verdade é que a gente, daqui 30, 50 anos, não vai se lembrar do dia de hoje. Essa é a verdade. Daqui 100 anos nem vamos estar mais vivos. E daqui 100 anos, talvez, os nossos netos se lembrem da gente. Mas muitas das vezes não. Você lembra o nome do seu bisavô, do seu tataravô? Entende? O ser humano é passageiro. Nosso tempo aqui é passageiro. Então, por que a gente tem que se prender ao medo? Entende? Não tem motivos pra gente não fazer o que a gente quer, viver a vida que a gente quer, tentar o que a gente quer, buscar e conquistar aquilo que a gente quer. A gente só vive uma vez. Se a gente viver com medo, de atormentado, a gente vai estar desperdiçando a nossa vida. Não podemos pensar desse jeito. Não podemos ter essa mentalidade de: ah, eu não posso errar, eu tenho medo de errar. Não. Você pode errar. Você vai falhar, mas a falha é sempre o início para você vencer, é o início para você fazer certo. A falha vem para você aprender. A gente se aprende com a falha, a gente aprende tentando. Não tenha medo de falhar, não tenha medo de tentar. Hoje vivemos num mundo que as pessoas acham que tudo é perfeito, que tudo acontece de forma linda, que não tem erro. Na internet a gente pensa que tudo vai dar certo, mas a verdade é que não, vamos falhar, vamos ter frio na barriga quando tentar algo novo. E é normal, é simples.
O ser humano tem medo de falhar. O ser humano tem medo de tentar coisas novas. É um caminho que nunca viam. É uma estrada desconhecida. Entende? Os nossos pensamentos, nosso cérebro emite um alerta dizendo, olha, é melhor você não ir por aí agora, a gente não conhece, a gente não sabe o que vai acontecer. Isso, na verdade, trava a gente de um jeito muito, muito ruim. Porque a gente fica travado e desiste dos nossos sonhos. Não podemos desistir dos nossos sonhos assim. Temos que ter confiança em nós mesmos que vamos conseguir. Que não temos medo de nada. Por que ter medo do hoje se o amanhã já está chegando? Não tem sentido, entende? Hoje as pessoas vivem tomadas pelo medo. Tomam remédios para depressão, ansiedade, para tentar tirar esse medo que elas têm. Porque o medo gera ansiedade, o medo gera depressão. Porque se você quer fazer uma coisa e o medo te segura para fazer aquilo, não te deixa fazer, dar o primeiro passo, você vai ter ansiedade, vai ter depressão, você vai falar, nossa, porque eu não consegui? Vai começar a se tremer todo, vai começar a se colocar para baixo, porque você não deu o primeiro passo. Você vai pensar que você não merece coisa melhor, mas a verdade é que você merece o mundo todo. O mundo está aí, entende? A gente tem que conquistar tudo, porque a gente não é limitado a uma coisa só. A gente não pode deixar o nosso medo, a ansiedade, a depressão vencer a gente, não. Porque se a gente for se agarrar a isso, a gente não vai fazer nada. A ansiedade está ligada ao medo. O medo do desconhecido, o medo de falhar, o medo de ser chacota, o medo de errar. E a ansiedade está ligada diretamente a isso. Pessoas ansiosas têm medo de falhar, de errar, de dizer alguma coisa errada, fazer alguma coisa errada, irritar alguma pessoa, atrapalhar a vida de uma pessoa. Por isso você tem aquela ansiedade. Mas isso é normal. O medo, a ansiedade é normal. Você só não pode se deixar congelar e ficar parado no tempo. Não deixe o medo vencer essa guerra, porque o medo é apenas um alerta, não significa que, depois desse vídeo não vou ter mais medo. Eu não tenho que ter medo. Não, as pessoas têm medo. É normal. É o instinto do ser humano ter medo para a sua segurança. Mas você tem que saber definir o que é para a sua segurança e o que está passando no limite. Você tem que saber controlar o seu medo. Você tem que saber a hora de vencer o seu medo. Essa é a verdade. Porque essa prisão que se chama medo vai te prender de fazer as coisas que você quer, de buscar seus objetivos, entende? Se você deixar o medo te controlar, você vai chegar a 60 anos, 70 anos e ver que não viveu nada. Sua vida ficou parada no tempo, você vai se arrepender. Você fala, nossa, eu não vivi nada, o que eu fiz com a minha vida? Eu me arrependo tanto. Aí você vai pensar quando você tiver 70 anos, como eu queria ter 20 anos novamente, eu faria tudo diferente, eu não teria medo, eu não me agarraria a coisas bobas. Eu seria quem eu quero ser, eu ia viajar o mundo, eu ia ser ator, eu ia cantar, eu ia ensinar, eu ia fazer o que o meu coração mandasse eu fazer. Entende? Você não pode ter medo, siga o seu coração. Não tenha medo ou você vai se arrepender. O ser humano, todo o tempo está se arrependendo das suas decisões. Você tem que viver o hoje e não ter medo de viver. Faça o que você quer. Decida o que você quer fazer com a sua vida, do jeito que você quiser. Não pense o que a pessoa A vai falar, o que a pessoa B vai pensar. Não, pense o que é melhor para você, o que você quer fazer. Entende? Se você quer largar um emprego, larga. Se você quer viajar, viaje. Se você quer cantar, cante, entende? Busque o que você quer. Não fique parado por causa do medo. Não deixe o medo ser o seu dono, entende? Não deixe o medo ser o seu dono. Essa é a verdade. Não deixe ele te controlar, senão você vai ser escravo do medo. Não seja escravo do medo, porque a sensação de você não fazer algo por ter medo, por achar que não vai conseguir, é muito ruim. Então sempre tente isso melhor, mesmo que você for errar, mesmo que você for falhar, não pense muito nisso. Se você for pensar muito, você não vai fazer, entende? Se você quer, faça, porque quanto mais você pensar, menos você vai querer fazer, mais distante aquele sonho vai estar. Não pense tanto, dê o primeiro passo. Pode parecer um passo pequeno, mas dê o primeiro passo. Comece, um passo pequeno vale mais do que não fazer nada, vale mais do que ficar parado, entende? Aos poucos você vai chegar aonde você quer, aos poucos você vai conseguir seu objetivo. Não fique parado, dê o primeiro passo. Não deixe o medo ter esse poder em você, entende? Não deixe o medo te controlar. Não deixe ele acabar com seus sonhos, arruinar seus sonhos, não. Você tem que viver de acordo com o seu coração, você tem que viver de acordo com o que você quer.
Não deixe o medo te afundar. Seja mais forte que o medo. Você pode ter medo. Você, não estou dizendo que você não vai ter medo, mas você tem que ser mais forte que o medo. Você tem que superar. Seja mais forte que o medo. Simples assim. Apenas continue. Apenas continua. Tenha foco, resistência e persistência. Simples assim. Resistência e persistência. Essas são as frases que eu deixo aqui nesse vídeo. Tenha resistência e persistência. Com isso você vai superar seu medo. Tenha a resistência e a persistência de continuar buscando seus objetivos. Não deixe o medo te algemar e você ser escravo dele. Entende? Tenha persistência e resistência. Bom, esse foi um vídeo. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal e tenha um ótimo dia.